E aí, Jaque, tudo bem? Você está me ouvindo? E aí, Jaque, Boa noite, professor RR. tudo bem com você, meu querido? Tudo jóia? Tudo bem, graças a Deus. E Eu você? só, aqui não, aqui estava, eu achei que era tempestade, tava aquela, sabe aquelas ventanias que parece que vai derrubar a árvore? Sim. Aí parece que é aquela coisa assim, ventou muito, mas a chuva ainda não chegou. Mas Rapaz, aqui que é uma tempestade. e aqui luz começou a piscar, sabe? Quando começa a pegar, eu falei assim, vou dar Sim, um tempo, porque senão fica até meio arriscado. é Mas agora verdade. parece que agora acalmou, mas vamos lá que vai Tá, dar tudo certinho. beleza, estou aqui. Vou começar. E que fotos lindas e maravilhosas. Gente, eu fico, quando você vê aluno indo para a formatura, dá uma tristeza, Jaqueline, dá uma Por tristeza. quê? Porque a gente vê o pessoal indo embora, né? Eu falo Ah, assim, não, vai embora nada. Eu vou fazer outro curso. a gente fica feliz com a vida que segue, os alunos estão evoluindo, estão caminhando, não. Mas bate uma tristeza, uma saudade que eu vou te falar, viu? Ah, nada. Ó, eu não vou excluir seu contato. O contato vai ficar salvo. Só achar que tem uma. Nós estamos Não, com o que eu quiser exatamente. falar, pode falar. Exatamente. Eu volto e meia tem aqui. A gente às vezes manda novidade, manda curso, treinamento, mas Isso, volta e então. meia. Vocês estão aí já gravados no nosso coração. Mas vocês estão bonitas demais na foto, viu? Nossa Senhora. Como é que é? Vocês são bonitas demais lá na foto. Então, professor, tá ficando gracinha demais. Gracinha demais, viu, gente? Bom, Gracinha demais mesmo. vamos começar então, gente, porque eu não sei como é que vai ficar o negócio da chuva, né? E aí, de É, qualquer forma, a aula tá gravada, tá? Deixa eu só ok. vincular o material aqui, então. Sim. E aí a gente prossegue. Enquanto isso, o que eu fui, eu vim fazendo aqui? Eu fui e emendei os slides juntos para não ter que ficar perdendo tempo trocando slides, sabe? Fica. Nossa, é bom mesmo, é. É bacana. Vamos lá então, gente. Boa noite. Dando prosseguimento, pessoal, a gente viu na aula passada, a gente terminou toda a unidade 3 e hoje nós já estamos começando então a nossa unidade, que é o marketing, na verdade é isso mesmo, já é o marketing aplicado, já é um processo mais de aplicação mesmo, o varejo, segmentação e localização. Destacando, gente, alguns pontos principais, o cuidado em que você tem que ter em relação ao varejo, em especial o marketing voltado ao varejo. Então, a aula de hoje nós vamos ver não só o processo da localização do empreendimento, dando as principais dicas, né, desse cuidado de escolher o local do empreendimento, do novo negócio ou de uma futura expansão, bem como trabalhar o cuidado que vocês têm que ter com todo o processo de análise de viabilidade financeira. Hoje, todo e qualquer projeto, todo e qualquer projeto tem que trabalhar o processo. A gente viu um pouquinho disso lá na gestão de projetos, em que você tem que fazer todo o cálculo para saber se de fato o investimento vai valer a pena ou não, tá? E continuando, todo cuidado de trabalhar, e aí toda estratégia de marketing voltado para a segmentação, que é uma estratégia interessante porque ela te evita de gastar demais e focar e direcionar diretamente naquilo que o marketing tem que trabalhar. E na semana que vem a gente encerra a nossa matéria trabalhando o marketing de serviços, né? Então, aí aprofundando um pouco mais sobre a questão da definição, a importância do marketing de serviços, os vários serviços e toda a trajetória de evolução, uma aula bem leve essa daí, e a gente fecha com a diferenciação entre marketing de bens e serviços, sobre a ótica dos 8Ps que a gente vai ver também na próxima aula. E na próxima aula a gente discute as questões da prova, tudo bem, gente? Então, bem tranquilo, o esquema vai ser o mesmo. Eu vou mandar as questões antes para vocês e aí a gente discute na próxima aula. Oi, Jaque. Ô, professor, é isso que eu ia falar sobre a prova. A prova vai ser quando mesmo? Vai ser na primeira semana de dezembro. Ah, tá. Entendi. Vocês estão fazendo Legal. agora, já que é como é que chama? É As proficiência, né? interativas, né? A proficiência eu fiz ontem. Agora tem as outras interativas que tem que É, fazer. demorada a proficiência, não é, Jaqueline? Assim, Não, professor, eu comecei a fazer 8 horas, porque eu peguei aquela chuva toda no Dourado ontem, tinha ido lá. E eu cheguei em casa, era quase 8 horas, 8h30, sei lá. Nós fomos até quase meia-noite. Minha cabeça não estava aguentando mais. a Nossa, é proficiência. muito texto, texto demais. Para que aquilo? Agora, já tem uma coisa, para quem for tentar, às vezes, um concurso, alguma coisa, ela é vantagem, porque o tipo de
questões que vão cair em concurso é daquele tipo. Mas aí, ao mesmo tempo, é legal para saber assim, quem que está antenado. Então, aí, gente, dando a dica já, o resultado que vai vir é ótimo para vocês saberem como é que vocês estão em relação ao mercado. Porque trabalha questões da sua formação no ponto de vista de experimentação, de aplicação, uma série de processos, sabe? Agora, é demorado. Vale ponto, professor, para a gente? Oi, vale ponto. E você sabe qual é o mínimo, qual é o máximo? Ai, já que eu não sei se vale 2.000 pontos a prova, eu não sei. Misericórdia. Eu vou confirmar e te falo sem falta, tá? Sabe por quê? Se eu não me engano, São 30 questões, eu acertei 13, professor. 13, né? É. Podia ter ido um pouquinho mais, mas assim, não tá muito diferente da média de quase todo o país, não, tá? Só para você ter ideia. Estou dentro, então? Não, porque, sabe, você sabe, não sei se você sabe, né? O Enem, o ENAD, por exemplo, né? A maioria das faculdades, e olha que o Pitágoras ainda tem uma pontuação boa, mas a maioria das faculdades fica em torno de 40%. Então, se você olhar aí bem, 30 questões em torno de 40%, é em torno de 12, 13 questões. Você está dentro da média, que é um pouco impressionante. Então, é aquilo que eu estou falando. Mas eu cansava, estava muito cansado. Então, o pessoal não tem que pautar. Nossa, só acertei 13. Não, que bom que acertou 13. O principal aí, Jaqueline, é ver assim, então deixa eu ver no que eu errei. Opa, errei nisso. Então, preciso tentar buscar, ver onde eu errei, onde que faltou conhecimento, ou a questão do cansaço mesmo, tá, gente? Então, mas no meu caso, eu pedi foi cansaço mesmo. Então, nossa, eu peguei eu achei que ia ver Jesus ontem, sabe? Você tá doido, que é aquilo? Misericórdia, eu tava tremendo. Ver Jesus é ótimo, né, gente? É isso mesmo. Já ia ver que você fácil. Oi, Ana. Ontem eu falei, se estivesse na sala de aula, eu já teria devolvido a prova. Falei, pega, eu não vou mais fazer. Porque agora, gente, eu entendo o cansaço, mas tenta ver como um processo de aprimoramento. Opa, é um roteiro interessante. Errei nisso. Por que eu errei nisso? Acertei nisso, legal. Então, assim, a pontuação, igual nesse caso que você citou, já, 13, então tá ótimo. Eu falo assim, podia ter sido mais? Podia, mas quem que vai mais hoje em dia, né? Então, mas serve como um parâmetro para saber, opa, preciso buscar uma especialização. Oi, Ana. Eu fui mais, eu acertei mais que a gente aqui. Nossa, disputa aqui? Como é que é? Quanto que você tirou, Ana? Quanto que foi? Disputa, eu tirei 17. Em 30? Nossa! De 30, creio. Olha! Nem eu tô aqui. O resto é resto, né, Ana? O resto é resto, né? Então, fazer o quê, né? Brincadeiras à parte, gente, não existe essa coisa de melhor ou pior. Pelo contrário, opa, que bom, que legal, que é um processo de medir seu conhecimento. Então, imagina se fosse uma prova para entrar numa empresa, né? Aí serve como reflexão. Então, vejam dessa forma. Agora, claro, eu sei que é cansativo, é desgastante, a cabeça chega a fritar, gente. Assim, dói pra caramba, a gente sabe disso, tá? Mas que bom, né, que vocês estão aí realizando mais essa caminhada, né? E eu na tristeza, você já está indo embora, mas vamos lá. Então, pessoal, nós vamos ver agora todo o processo de segmentação, localização, em que o marketing está mais aplicado ao mercado, tá? Ao varejo. E aí, todo né, novo negócio, ele exige planejamento, então eu fiz questão de destacar essa palavrinha, gente, chamando a atenção sempre desse processo do planejamento ou de um plano operacional, de um plano empresarial, de um plano de marketing, qualquer que seja o plano, mas planejamento é sempre planejamento. E que se não for bem feito, estudado, vai levar o negócio a não sobrevivência, vai fechar com menos de um ano, vai quebrar mesmo. Portanto, um plano de negócio, e aí depois eu vou mandar no WhatsApp, gente, um modelinho de plano de negócio do Sebrae. Um que eu tenho aqui, que ele é muito bacana, é muito legal, ele trabalha várias dessas informações aqui, mas ele sistematiza vocês a pensarem depois um plano de negócio, caso ou não um negócio, tá? Então eu mando para vocês depois, tá? E aí é só me cobrar, eu mando hoje mesmo. Então o plano de negócio, gente, dentro dessa ideia do planejamento, vai abranger pontos como os objetivos desse negócio, todo um processo de análise de mercado, as tecnologias envolvidas na prática, na execução, na produção, né, no aprimoramento do negócio. Toda a ideia de se pensar o marketing, né, voltado principalmente para entender a estratégia, né, para alavancar perante a competitividade.
todo um processo de trabalhar equipe, criar na equipe uma identificação com o negócio e todo o processo de projeções financeiras. Então, um pouco do que nós vamos falar aqui tem a ver com essa ideia de plano de negócio, tá, gente? E todo e qualquer empreendedor, ele analisa a viabilidade, qualquer que seja ela, tá, gente? Econômica, estrutural, qualquer que seja o processo, mas eles vão analisar a viabilidade para a instalação do novo negócio baseado sempre em estudo e pesquisa ambiental para que possa definir claramente onde pisar nesse negócio, tá? E a pesquisa ambiental, gente, saber como é que é fornecedor, como é que é a localização, acessibilidade, o espaço, distância, uma série de fatores nesse sentido aí. O principal não dá mais para se aventurar na cara e coragem, como muita gente ainda acha. Vou montar meu negócio e vai dar certo. Não. Você tem que ter um caminho das pedras minimamente bem feito, bem realizado, bem planejado e refletido como forma de você investir o seu suado dinheirinho em algo que realmente vai valer a pena ou que não vai fechar tão rápido, tá? E para tudo isso, gente, vem sempre marketing, né? E aí, pegando essa frase do Kotler e do Keller, que vão colocar que o marketing está por toda parte e que um bom marketing ele é considerado fundamental para o sucesso de qualquer tipo de ação. Então, o que está dizendo aqui, gente? Para tudo que eu vou fazer, né, é marketing. E em especial no negócio, no varejo, na gestão comercial, o tempo assim, tem que estar trabalhando as várias ações, ferramentas do marketing como forma de fazer dar certo o seu negócio. E como o marketing tem toda parte, o marketing, né, segundo os autores, ele está presente em qualquer tipo de ação, inclusive, né, no tema daqui, na escolha da localização do negócio. A gente acha que não, gente. Tem gente que acha assim, tem um lugar ali que eu acho ótimo. O achar ótimo não basta. Ele pode ser bonito, pode ser agradável, pode ter várias vantagens, mas o local tem que ser levado em conta numa série de aprofundamentos tais, experimentais, de pesquisa, para tornar relevante essa escolha e você, às vezes, não quebrar, não pela má escolha, mas por qualquer outro motivo, mas não pelo local do negócio. Então, pensar em qual o melhor local para instalação de um novo negócio ou para expansão de um novo negócio, tá, gente? Requer essa análise detalhada de muitos, né, vários aspectos relevantes. Então, você tem que entrar claramente numa análise do ambiente, e aí do ambiente é o todo que cerca o negócio, tá, gente? Quais são as potencialidades sociais, culturais, econômicas do bairro onde eu estou, do local onde eu estou, todo o processo tecnológico, principalmente legislações que podem afetar ou não o funcionamento, tá? Eu já vi gente querer abrir bar, assim, ir lá fazer um aluguel, começar a encomendar mesa e tudo mais, para abrir um barzinho no lugar que tinha uma restrição em relação ao funcionamento de bares. Então, olha a falta de conhecimento em relação à legislação específica comprometendo aí. Aí quando claro que ele conseguiu cancelar o contrato, mas teve que pagar ou seja, ele perdeu dinheiro, né? Que teve que pagar uma multa pequena, mas pagou fora a encomenda. Ele depois usou num outro local onde ele abriu. Mas olha como que as pessoas às vezes têm um ímpeto de querer montar um negócio, gente, sem levar em conta uma reflexão necessária sobre aquele local e as permissões para aquele local, tá? Outro processo que vai além da análise do ambiente, questão da concorrência no local e o público para qual o negócio é destinado, que a gente vai ver sobre a questão da segmentação, tá? Então, olha como que montar um negócio, gente, se já não bastasse toda a grana de investimento, todo amadurecimento, busca de informação, de significação, de entender se aquilo ali é o seu negócio ou não, se você vai gostar daquilo ou não, você ainda tem que levar em conta uma série de outros fatores que podem determinar ou não no sucesso, né, desse negócio, tá? Então, para isso, gente, a gente já falou, eu não vou nem destacar muito aqui, não, sempre se faz necessário a pesquisa de marketing, né? Porque é ela, e aí repetindo aqui, tá, gente? É ela que vai dar o caminho exato de como e o que oferecer a esse público-alvo, tá? É aquela coisa de você ter uma real noção
dos desejos e necessidades que esses clientes vão ter. Ou seja, esse meu negócio vai atender a determinada parcela desse local onde eu estou montando? Vai ou não? Vai conseguir atingir a busca de necessidade, a satisfação de necessidade? Vai fazê-los ficarem mais felizes? Vai ser útil? Então, você tem uma série de reflexões que a pesquisa de marketing vai direcionar. E, como a gente já viu, né, gente, a pesquisa de marketing, ela visa obter esses dados aí, tá, para a solução dos problemas acerca do projeto, aquilo tudo que vai aparecer no projeto, sempre, né, e aí é corriqueiro, né, gente, a investigação sistemática, controlada, empírica e crítica de dados. Então, não basta fazer uma pesquisa inicial, sempre tem que estar fazendo pesquisa para saber se aquilo ali está indo bem, se determinada proposta, determinado produto, uma promoção vai ter o impacto que eu estou querendo ou não. E a pesquisa de marketing, ela objetiva a descobrir e descrever fatos, né, que vai alavancar ou não os meus negócios e verificar a existência de relações presumidas entre os fatos do marketing, né, de bens e serviços, tudo aquilo que está direcionado ao marketing, preço, promoção e tudo mais, com o marketing da área de conhecimento da administração, de fazer vender o seu negócio, tá? Então, eu vou alavancar a venda do quê? De um determinado produto. Como que esse produto, a embalagem atende ou não atende? Vai resolver ou não vai? Então, você tem que conciliar aí uma série de fatores para finalmente, então, fazer dar certo o seu negócio, e principalmente através dessa pesquisa de marketing. Então, a função da pesquisa, gente, é executar projetos específicos para obtenção de informações, e aí a importância de estar buscando essas informações para a resolução de situações apresentadas pelo novo empreendimento. Então, não basta só a coragem de querer abrir um negócio. É preciso, então, ter uma coragem orientada, segmentada, criada. Olha, ok, então o que eu vou fazer? Porque é muito comum, gente. Eu quero abraçar o mundo inteiro e eu vou ofertar isso para todo mundo. Primeiro que o seu produto, ele não vai atender todo mundo, não vai agradar todo mundo, você não vai conseguir vender para todo mundo, de acordo com uma série de limitações, e para isso você tem que ter conhecimento de causa para buscar essas informações. Então, eu estou falando meio rápido aqui, gente, porque a gente, querendo ou não, já viu não só a importância do marketing, como também a importância dessa pesquisa de marketing para subsidiar as informações para a tomada de decisão, tá? Em especial aqui a tomada de decisão acerca da localização do empreendimento. Então, na aula passada a gente falou sobre a questão da análise do ambiente, a gente falou rapidamente, mas é o mapeamento mais importante, um dos principais, tá, gente? Realizado antes do empreendedor dar início ao negócio. Então, além de todo o processo de pesquisa, ele tem que fazer um aprofundamento claro sobre o ambiente em volta. Aí ele pode usar principalmente a análise SWOT, tá, gente? É uma ferramenta extremamente fácil, interessantíssima. Leva em conta as várias técnicas dessa análise ambiental acerca de fraquezas e forças, oportunidades e ameaças, né? É uma ferramenta que você consegue analisar, né, antes o ambiente que se quer instalar um novo negócio. O simples fato de você caminhar na rua, de onde você está querendo montar o seu negócio, com esse olhar atento aí da análise SWOT, já te permite uma série de elucidações sobre o negócio que você vai abrir ou não, tá? E, ao mesmo tempo, toda a análise do ambiente, com a análise SWOT, ele vai mostrar as estratégias da localização desse empreendimento, né? Então, pensar estrategicamente o local, gente, e é engraçado que eu já vi de tudo até hoje, o pessoal fala assim, eu gosto dali porque ali é bonitinho, né? Eu falo, ok, o bonitinho é ótimo, tem uma sensação boa, eu lembro dessa consultoria que eu fiz, que a pessoa ficava assim, porque tem uma árvore tão bonita na frente. Ok, a árvore é linda, realmente tinha uma sensação muito boa, sabe, gente? Aquele ambiente meio idílico, assim, de calma, a sombra da árvore era linda, maravilhosa, provocava uma série provocava um bem-estar realmente, o que levava a pessoa a querer alugar lá aquele local. E todas as informações davam que o lugar era péssimo, só para vocês terem ideia, né? E ela batia e batia o pé, e batia o pé, batia o pé, que queria naquele local,
Ah, tem uma intuição que está me dizendo aquela coisa toda, né? Nesse processo de definição ou não, a CEMIG foi lá e podou a árvore quase toda, né? E na hora que podou a árvore toda, eu falo que tem coisa que é ótimo, né, gente? Assim, você não estava conseguindo convencer a pessoa. Na hora que podou a árvore, que ela ficou assim, claro que depois ela ia recuperar e tudo mais, mas assim, trouxe à tona uma realidade que a cliente não estava querendo enxergar, né? Então eu falo que tem até sorte em alguns processos, né, gente? Que na hora que ela viu e analisou aquilo, e aí viu claramente para perder um pouco do encantamento, a razão falou mais alto. Então ela deixou de lado a emoção e a razão falou mais alto. E aí ela foi para um lugar que apontava, né, o maior chance de sucesso e não teve, gente, impressionante como é que deu certo nesse local que foi escolhido adequadamente de acordo com o negócio, tá? Então, a estratégia de buscar localização, gente, está diretamente ligado ao sucesso ou fracasso. Não nos esqueçamos disso. Vai impactar positivamente, né, nessa experiência dos clientes. Então, tem todo um processo aí do local impactando sim a experiência. A gente vai ver alguns pontos aqui. Vai equilibrar todo o fator logístico e de consumo e permite, entre outras questões, redução de custos e aumento de lucros, tá? Então, olha a importância de se ter uma localização definida, né, para um futuro ou não, ou ampliação de um empreendimento, definida claramente em cima de vários indicadores, várias informações, várias experiências que vão comprovar o melhor ou não, tá? E aí, é fato, né, a consequência de uma escolha errada vai causar perda de oportunidade, prejuízo financeiro, desânimo com relação a não é o que eu queria, né? Que é muito comum quando a pessoa às vezes fica totalmente frustrada por não vender. E aí atribui às vezes a culpa no mercado, no governo, gente, e às vezes o problema foi pura e simplesmente localização, tá? Pessoal, fiquem à vontade para participar, cutucar, parar, interromper, fiquem à vontade, tá? Ah, a Ana que está ali no shopping, né, Ana? Eu fico vendo assim. Eu sempre que eu passo lá, eu gosto de ver as lojas pelas localizações, né? E você sabe nitidamente, você consegue ver claramente que se não tem determinados corredores, não tem algum atributo que vá atrair pessoas naqueles corredores, algumas lojas é questão de tempo, gente. Vão quebrar ou vão acabar saindo dali, porque você tem um ABL, né, que a gente chama de área bruta locada dentro dos shoppings, que você vai pagar e paga uma taxa que às vezes não é muito barato, leva em conta faturamento, tem uma série de processos, né, gente? Mas que se não tem uma atratividade para que as pessoas passem por aquele corredor ou por determinados locais, vai comprometer, sim, você vai estar ali abrindo loja para ninguém, né? Então, a escolha num shopping é determinante, então, em qualquer lugar que seja, tá? Ao mesmo tempo, o shopping tem que garantir um fluxo de pessoas passando pelo local. Tá? Por isso que tem algumas Isso iniciativas, mesmo, às vezes... Oi, Ana, pode falar. tem até lojas que, tipo assim, abre próximo a outra loja. Tipo, a loja que eu trabalho, por exemplo, ela sempre procura abrir bem próximo das Americanas, que, querendo ou não, é uma concorrente muito próxima da loja. Então, a empresa sempre procura estar abrindo E é próximo a ótimo. Americanas ou mesmo próximo da praça de alimentação. Sempre. Perfeito. Então, você pode Porque olha perceber, só, sempre está próximo até da por causa dos Americanas. negócios, né, Ana? Tipo de produto, né? O tipo de produto que vende, E tudo isso. isso. E, tipo, ali no Big que eu trabalho, é, deu super certo, porque a pessoa tá ali comendo e ela tá olhando para a loja. Então, ou ela entra para dar uma olhada antes de comer, ou ela, depois que comer, ela vai lá na loja só para dar uma olhada. Então, tipo, querendo ou não, já atrai um pouco de cliente para dentro da loja. Bacana, Ana. E eu sei que um dos fatores ali na ponta de um dos corredores ali tem uma. Não sei se tem ainda, tá? Tem meses que eu não vou lá. Mas tem um ponto daqueles de venda de casquinha, de sorvete da Burger King, né? Que tá lá exatamente como forma de. Muita gente vai ali para poder comprar e acaba passando por aquele corredor. Tem fora outras lojas, tem a loja da TIM, tem várias lojas ali que vai atrair um fluxo de pessoas grande. Inevitavelmente elas vão passar na porta ali da loja, da sua loja ali.
né? É muito bacana isso. E você falou um ponto que nós vamos ver daqui a pouquinho também, sobre essa questão da concorrência, né? Tem gente que fala assim, ah, mas eu vou abrir a loja do lado da minha concorrente. Fala, por que não? Né? Então é interessante, né, nesse processo aí. Mas aí vamos com calma para a gente até avaliar esse processo, tá, gente? Mas o principal é exatamente isso, gente, chamar a atenção de vocês para essa questão da viabilidade. E, dentre algumas questões, quais são os dados a serem buscados ou questionamentos, né, dados a serem questionados na pesquisa para a escolha da melhor localização. Então, eu não vou entrar em detalhe da pesquisa em si, tá, gente? Mas é um tipo de contextualização que tem que ser buscada ou que tem que ser refletida na hora de montar um negócio. Então, por exemplo, o principal deles, aqui não tem ordem não, tá, gente? Mas o principal deles que eu acho que é o principal, todo e qualquer processo de localização, você tem que conhecer o perfil do cliente. A gente vai ver isso depois na segmentação também. Porque conhecer o perfil do consumidor, né, de quem é o seu seu consumidor mais apto, o seu potencial consumidor, você consegue posicionar sua marca corretamente. Você consegue falar uma linguagem e falar a linguagem de várias formas, pela decoração da loja, pelo tipo de vitrine que eu vou colocar, pelo tipo de exposição, pelo tipo de chamamento interno ou não, as cores do layout, qualquer que seja o processo, a fim de se voltar a esse público, né, que é o seu consumidor. E o melhor lugar, né, nesse caso, levando em conta o perfil dos clientes, é aquele que vai estar próximo ao maior número de pessoas com potencial para adquirir seus produtos e serviços. A Ana falou uma coisa importantíssima. Você coloca a loja, por exemplo, sempre perto das praças de alimentação, que é bacana, né, gente? Que é um processo quase que inconsciente. Às vezes a pessoa acabou de comer, está passando por ali, está acabando, ou às vezes está com um sorvete, ou comendo alguma coisa, está andando com comida. E quando você passa e está pensando em comida, e está com comida na mão, ou está levando comida, alguma coisa, você pensa em utensílio para guardar comida, um tipo de produtos que pode, assim, preciso pensar em embalagem, aquelas vasilhas para armazenar comida, outras utilidades, porque uma coisa acaba puxando a outra. E aí na hora que você está pensando, assim, olha, e é quase que inconsciente, gente, você está comendo um sanduíche, por exemplo, e você fala assim, nossa, não sei se já aconteceu com vocês, assim, minha esposa é ótima, às vezes ela está comendo sanduíche, não sei se vou dar conta de comer tudo, né? Então, indiretamente, ela já pensou, se eu tivesse algo para guardar um sanduíche, né, ou armazenar, ou guardar, qualquer que seja depois o processo. E na hora que você passa numa loja que vende exatamente um dos componentes da loja, é um processo de utilidade, você vasilhinha, você guardar, por exemplo, né, junta o Lé com o CRE, né, gente? Junta a vontade ali com o processo. Às vezes você fala, não, estou precisando comprar vasilina no caso, já aproveitar, já comprar aqui, já armazena alguma coisa, ou mesmo que você não vá guardar comida, mas pensamentos, associação de ideias, né? Você está comendo e aí de repente parte uma coisa assim, preciso comprar comida, vasilhas para armazenamento lá para casa, por exemplo. Mesmo que você não vá usar, tá, gente? No momento, mas aí você passa na loja e é quase que influenciado ali, entre outros processos. Então, conhecer o perfil é isso, gente. É você escolher um local que vai estar próximo a esse número maior de pessoas que tem potencial de adquirir seus produtos, né? Então sempre tem que ter um chamariz, tem que ter um processo. Então, pesquisar, analisar informação em banco de dados, descobrir quais são as reais necessidades, os desejos dos clientes, o que eles estão sempre querendo comprar e está sempre ofertando isso, né? E tudo mais. Então, por isso que algumas lojas são estratégicas em pontos muito lotados ou não, vai depender muito desse processo. Mas o principal meu negócio é direcionado para quem? Aonde está esse público, né? Dentro de um exemplo ou numa loja de bairro, né? Qual o melhor dia, qual o momento que eu tenho que vender, quando é que eu vou colocar. Então, tudo isso vai influenciar diretamente aí, né? Esse conhecimento do cliente vai direcionar exatamente para esse processo. Outro processo que tem que estar sempre sendo levado em conta e reflexão é o processo do maior fluxo de pessoas e que vai, né, necessariamente aumentar as vendas, ou seja, instalar a empresa ou o seu negócio num local com fluxo constante, ou de veículos ou de pessoas, tá, gente? Por quê? Na hora que você tem todo esse processo do fluxo, né, e é um fluxo movimentado, você acaba tendo um ponto de encontro, né? Então a loja ela acaba sendo um ponto de encontro, né,
para as pessoas que às vezes estão no centro, estão naquela loucura que é o comércio da região. Então, ela fala assim, eu tenho que passar por aqui, mas no meio do caminho tem determinada loja, eu vou passar lá. Então, acaba sendo um processo de agradabilidade, juntando o útil ao agradável, em que as pessoas às vezes costumam passar nesses locais, né, porque sabe que ali é um ponto de encontro, de uma significação, de uma identificação dela, né, com um determinado produto que ela já conhece seu, por exemplo. Então você está num fluxo que tem sempre esse processo, que muita gente, as pessoas podem se ver ali como pertencentes àquele local. Isso é muito legal, tá? E, ao mesmo tempo, esses locais com fluxo constante atraem novos consumidores. Então, de repente, está indo alguém que nunca foi na sua loja, nunca ouviu falar do seu produto, do seu negócio, e acaba indo, por ser uma região muito movimentada, vendo uma loja, aí dependendo do layout, da ambientação, das cores, dos produtos, da forma como está divulgado, acabar entrando e comprando por já estar num local movimentado, acaba unindo o útil ao agradável ali, visitando aquela loja, comprando determinado produto que tiver ali, tá? Então, o fluxo faz com que muitas pessoas comprem por impulso ou se interessar pelo seu negócio ou simplesmente passar na porta do empreendimento. Então, o maior fluxo e o aumento, claro, gente, levando em conta o tipo de negócio que é, né? Então, se você tem um processo que muita gente vai atrapalhar, né? Eu quero abrir uma cafeteria em que as pessoas possam sentar na calçada e conversar com calma. Então, não necessariamente é um local com muito fluxo, mas um local do lado, próximo, na esquina de um grande fluxo, que as pessoas podem virar e falar assim, eu quero ir na cafeteria, estou aqui nessa loucura que está aqui, por exemplo, no centro, ou no centro do Barreiro, e vou ali naquela cafeteria que eu sei que lá eu posso sentar e esticar as pernas um pouco. Então, olha a importância de saber localizar de acordo, né, levando em conta o fluxo de pessoas de acordo com o seu negócio, tá, gente? Praticidade e acessibilidade estão um pouco ligados também na outra, né? Nessa que eu acabei de falar, mas a cliente, gente, ele busca praticidade, né? Então, se ele chega num local que ele consegue ali, e aí o local tem que ser bem estruturado, de maneira que facilite as pessoas chegarem lá a pé, de carro próprio, ou seja, tem que ter estacionamento, de ônibus, então tem que ter um ponto rápido, perto, tem uma série de coisas para facilitar a vida, né, inclusive de gerentes e funcionários que trabalham na loja, uma série de questões. Então, todo mundo busca praticidade. Então, se a loja puder ofertar isso, ponto positivo, tá, gente? E essa a acessibilidade dentro dessa praticidade tem que ser levada em conta, em especial aí, né? Se as pessoas vão lá de automóvel, eu tenho que ter um estacionamento na porta, ou do lado, ou vinculado, alguma coisa que permita as pessoas irem de carro e que seja eficiente, né, gente? Se for parar num lugar que é muito caro, que é longe, vai ter que andar para caramba e tudo mais, pode as pessoas desistirem de ir nesse local, tá? Mesmo que a pessoa não vá de carro, mas é pedestre, né? Pode ir até de Uber, por exemplo, você tem que ver lá calçadas, tem local para parar, desça de táxi, faixa, sinalização, local para caminhar com tranquilidade, ou seja, que facilite a locomoção até essa loja, por exemplo, tá? Então, por isso que é muito importante nos códigos de posturas das prefeituras, dos municípios, questão de largura de calçada, de espaçamento. Você tem uma série de regulamentos que evitam das pessoas aglomerar um monte de coisa na calçada para evitar que a pessoa passe. Tudo isso tem vinculado, gente, não é nenhuma questão só da prefeitura. Às vezes o comércio determina, olha, na época de camelô, ou na época de gente que ficava enchendo as calçadas de bancas, gôndolas e vários processos, os comerciantes colocavam, olha, porque as pessoas estão deixando de passar na calçada porque ela está toda tomada, por exemplo, por essas banquinhas de venda que tem aqui espalhadas, né? E isso é um problema, né, gente, para o comerciante, tá? Então tem uma série de posturas aí que vai trabalhar claramente nesse processo. Então, praticidade e acessibilidade. Uma coisa que a Ana falou aí de trabalhar do lado das lojas americanas, né? É exatamente isso aqui, ó, saber trabalhar com concorrentes, tá? A presença de um concorrente, gente, nem sempre é má ideia. Por quê? Dependendo do seu concorrente, ela vai ajudar a atrair consumidores que vão até a loja dela, naturalmente iria ou não, ou na sua e tudo mais, e que pode sair de lá para comparar preço com a sua.
Então, dependendo, né, da forma como está a sua loja, você está sempre buscando melhorar em algum aspecto, no mostruário, nos chamativos ou chamarizes, né, que vão alavancar o apetite de consumo do seu cliente. Eu fui aí nesse exemplo que a Ana deu, né? Eu fui nas lojas americanas, mas agora eu quero fazer uma pesquisa em relação a determinado produto. Inevitavelmente vai entrar na loja, né? Então, e vai comparar e vai levar aquilo que for melhor para ela, tá? Então, olha como que é interessante saber trabalhar com concorrentes, nunca lamentar, pelo contrário, né, gente? É saber tirar proveito, pensar estrategicamente em relação a isso, tá? Então, nesse processo, gente, de chamar a atenção aqui, as principais dicas em relação à localização do empreendimento, ou seja, qual que é o principal, né? É fazer uma pesquisa de mercado para saber exatamente quem é o meu público, para que linha que eu estou vendendo, idade, gênero. Então, uma série de informações que vão determinar ali o seu negócio. Feito isso, aí você vai definir o local. Então, por exemplo, se eu sei que os meus produtos vendem mais para mulheres do que para homens, eu vou então para regiões em que predominantemente o número de o número de mulheres é maior nesse local, tá? Então, é um processo direcionado, gente, que é uma coisa simples assim, né? E essas mulheres são mulheres que estão na faixa da idade dos 30 a 50 anos, um exemplo, né? Que gostam geralmente de manhã, que fazem muita compra num estabelecendo um supermercado na região. Então você já vai filtrando aí, sabendo quem que é seu público de acordo com o seu negócio, qual o horário que elas mais têm domínio, o sentido, o lado da rua, tudo isso influencia decisivamente, gente, para poder então alavancar todo o processo de direcionamento de venda nesse sentido aí, tá? Então, pesquisa é o principal processo para o seu negócio. Pesquisa da localização também vem complementar, simplesmente para esse processo de viabilizar o sucesso do varejo do seu negócio, seja a prestação de serviço, seja de venda de produtos nesse local aí que a gente acabou de ver, tá? E aí, pessoal, a gente vai caminhar agora para o processo de análise de viabilidade financeira, tá? E operacional. Quando fala de operacional, é todo o processo de operação financeira, a questão de vender, como vender, qual a previsão, taxa de retorno, uma série de processos aí. O principal, gente, é saber que essa viabilidade ela tem que levar em conta uma série de fatores também, né? Muita pesquisa também, uma série de testes, experimentos também. Então é um processo muito empírico, de maneira que garanta, né? E você, então, apresente claramente qual que é a chance do seu negócio dar certo ou não. Rodrigo, mas não dá para fazer futurologia, não dá para a gente adivinhar. Dá sim, gente. Dá sim, claramente, para saber qual que vai ser o impacto do produto na região ou não. Então, dependendo, qualquer que seja o negócio, você tem que levar em conta ali o local, como é que eu vou levar em conta, se vai ter um impacto ou não, quantas pessoas trabalham na região. Então, tem uma série de fatores que você consegue ir pegando as informações para depois bater o martelo, que e alguns de vocês, gente, vão fazer isso em gestão comercial, tá? Esse processo de eu vou abrir um comércio, eu vou alavancar o negócio, vou ampliar o estabelecimento ou não, tudo isso tem que levar em conta não só as várias pesquisas acerca de mercado e acerca do segmento que você está trabalhando, mas especialmente, né, as pesquisas de viabilidade financeira, para saber, olha, ok, vou pôr meu dinheiro aqui, vai dar lucro ou não vai? Né? É basicamente isso. Então, aí entra na nossa parte da gente discutir todo o processo de análise de viabilidade econômico-financeira. É um estudo, tá, gente, que visa a medir ou analisar, né, se determinado investimento é viável ou não. E essa análise, gente, ela é executada sempre antes de qualquer projeto da empresa em questão. Então, qualquer que seja o segmento ou não, gente, e é interessante quando a gente coloca empresa, porque às vezes, assim, empresas mais estruturadas, eles fazem o tempo todo a análise de viabilidade. Olha, vou ampliar ou não vou ampliar? Fecha ou não fecha? Contrato ou não contrato? Tudo isso é análise de viabilidade financeira, né?
qual o impacto de colocar um funcionário a mais na minha loja no período de Natal, então, que é o período sazonal, né? Qual o impacto de eu demitir 2 funcionários, por exemplo, no período de férias e tudo mais? Então, você tem uma série de informações que vão determinar claramente, né, esse processo. Então, está aí a viabilidade econômica financeira, é uma análise, gente, que vai comparar, que vai medir os retornos, e aí com muito cuidado a gente coloca isso aqui, poderão ser obtidos com os investimentos demandados para decidir se vale a pena ou não investir. De concreto, a gente só sabe quando aplica. Então, né, mas para evitar que muita empresa quebre e tudo mais, daí que você faz toda a análise. E aí, geralmente, você faz antes, levando em conta uma série de projeções que vão determinar. Olha, se for da forma como está aqui, né, dentro do seu negócio, na característica que você tem, no local específico que você foi mapeado, né, a pesquisa e tudo mais, a chance de retorno é tal, tal, tal. E é isso que funciona, tá, gente? É exatamente... Opa, fugiu aqui. Exatamente isso que vai determinar. Então, é comparar mesmo, saber se determinado projeto ou não. Empresa é muito isso. Olha, estou com tantas linhas de produto, vou abrir ou não vou abrir um novo produto? Vou lançar ou não vou lançar? Vou inaugurar ou não vou inaugurar um novo mercado, por exemplo, de negócio? Então, você tem que fazer uma série de projeções, tá, gente? Então, mas o fato de ser projeção não quer dizer que não vá acertar. Pelo contrário, hoje em dia se acerta mais do que se erra, desde que se destine a fazer, tá? E aí tem uma frase, o investidor elimina projetos em que não compensa investir, porque ele vai fazer lá, olha, tem 3 projetos, dada a natureza, qual que vai ser? E aí você faz uma série de análises, olha, esse aqui vai ter um tempo de retorno mais rápido que o outro, esse aqui vai levar 4 meses, 8 meses de retorno, o outro vai levar 2 anos. Então, de cara, todo e qualquer investidor vai saber em qual que ele vai investir primeiro. Olha, vou investir nesse, que vai me dar uma taxa de retorno muito mais rápida do que a outra, né? E aí, outros fatores que vão determinar esse retorno, tá, gente? Então, o investidor ele vai eliminar projetos que, nesse momento, porque ele pode investir depois, mas nesse momento não compensa investir, e vou direcionar minha energia, meu dinheiro, meu investimento para outros projetos que vão me garantir aí um fechamento maior, melhor nesse processo aí, tá, gente? Para fazer essa análise de viabilidade, gente, a gente tem que seguir algumas etapas, tá? Projeção de receitas que esse projeto terá. Então, assim, qual que é a chance de ter lucro, de gerar receita, né? Ah, mas é só Deus que sabe, né? Ok, só Deus, mas é para isso que a pesquisa de mercado direcionada vai determinar isso. Olha, tal produto é novo na região, tem um preço que é interessante, está dentro do perfil de pagamento da maioria das pessoas, está dentro do perfil do gênero das pessoas que mais passam que estão mais aptas a comprar. Então, você tem todo um processo de saber minimamente, olha, se eu tiver claramente esse tanto de informação e garantir a venda, aí eu vou ter uma projeção de receita X se eu fizer 400 e vender tudo, eu já sei qual que é o meu valor, então eu vou fazer 1.000, né? Então tem todo um processo de viabilidade aí, tá? Ao mesmo tempo, a projeção de custos, todas as despesas, os investimentos que são necessários para a produção desse negócio, então eu tenho que levar em conta tudo isso também. O fluxo de caixa, então a projeção do fluxo de caixa entre aquilo que eu estou vendendo, tudo aquilo que eu estou divulgando, né? E vendendo de fato com o lucro, tirando todas as contas para pagar, então todo um processo claro aí de fluxo de caixa. E, por último, todo o processo de analisar indicadores, né, que foram calculados em cima dos dados projetados de receitas, despesas, custos e investimentos. Nós vamos ver alguns exemplos aqui, vai ficar mais fácil de visualizar, tá, gente? Na parte... Vocês estão conseguindo visualizar, gente? Tá tranquilo? Sim, professor, tá tranquilo. Tá legal, porque o meu aqui tem hora que tá dando umas travadas aqui, tá? Mas vamos lá, né? Projeção de receitas. Então, gente, dentro desse processo a gente viu aí, ó, eu vou ter não só essas várias projeções, começando pela de receitas, tá? E a projeção de receitas, gente, ela serve para identificar a capacidade de gerar dinheiro para o investidor.
mesmo antes dele investir, tá? Para isso, as premissas têm que ser seguidas, tá? Para eu montar um negócio, né, o principal, gente, é que eu tenho que conhecer bem desse negócio, tá? Então não basta eu sou especialista em pão e vou vender parafuso, não adianta, tá? Para quê, gente? Para que quando eu conheço bem o mercado, que eu sei claramente que o meu negócio é pão, quais as pessoas que eu atingo, como é, que momento que vende, que tipo de pão e tudo mais, eu consigo aí ter uma consciência clara, né? E em cima dessa experiência, qual vai ser a projeção de, 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 de receita que eu vou ter vendendo para esse mercado que eu estou definindo aí, tá? E quando eu vou definir a projeção, gente, eu nunca tenho que começar assim com a projeção, com a capacidade total de geração de receitas. Então, por exemplo, eu tenho que ter um lucro de 70% para pagar todas as contas, então, se eu vender tudo, eu vou conseguir os 70%. Não, você tem que ter uma projeção muito mais realista, de saber claramente que vai ter dia que você vai vender muito, vai ter dia que você não vai vender nada, vai ter dia que as pessoas vão entrar, visualizar, verificar, quase ficar tentado a comprar e não vão comprar. No outro dia pode ser que você venda o dobro do que você estava programando para vender no dia anterior. Então, vai variar bastante aí, tá, gente? Mas o principal né, sempre trabalhar com números realistas, em especial no processo de receita. Assim, olha, as minhas receitas vão ser em torno de 50% nesse período de investimento, né? Porque você consegue ficar de uma forma muito mais palpável, mais conceitual, né? Às vezes eu já fui fazer isso aí que eu penso assim, não, se eu fabricar N peças, eu vou vender N peças no mercado. Não, não vai, né? Você vai vender quantos? Se você conseguir vender 50, como está aqui, ou vender algo próximo disso, você já tem algo palpável para saber claramente como alavancar ali o processo ou não, tá? Ao mesmo tempo, gente, previsão de receita óbvio, vai depender do mercado, dos investimentos que foram feitos, né? Eu sei que eu tenho que comprar uma máquina nova para ter duas trabalhando. Então, se você não comprar uma máquina nova, você sabe que não vai ter, né, uma projeção de receita ampla pelo fato de estar ali o mercado parado, impedido em alguns aspectos aí. E sempre projetar crescimento para as receitas, custos, despesas e investimentos, né? É outro erro muito comum, tá, gente? Às vezes a pessoa calcula assim, as minhas despesas de aluguel e mais de insumos sempre vai dar em torno de 10% do meu negócio, né? Não necessariamente, porque vai chegar uma hora que vai aumentar, tem outros processos, vai ter despesas que vão aumentar, assim como lucros, rendimentos, né, investimentos vão aumentar de acordo com o processo. Daí a importância de se ter um bom planejamento, definir claramente e acompanhar uma série de situações de mercados que vão determinar tudo isso, tá? E aí, gente, um exemplo de projeção de receitas baseada na estimativa de venda de cada produto. Então, tá aí as receitas, no lado esquerdo aí, em milhares de reais, tanto do produto A quanto do produto B, produto C, e eu tenho a receita total no mês, poderia ser no dia, na semana, toda segunda semana eu vou fazer isso, todo mês eu vou fazer isso. Então, vai muito a dinâmica da empresa, tá, gente? E aqui está, então está aí a projeção das receitas. Eu estou colocando aí todo o processo de janeiro a dezembro, e aí só precisa simular. Eu tenho uma estimativa de vender 100 produtos A em janeiro, 120 em fevereiro. Então você tem todo um processo aí, tá, gente? Se cada produto for R$1, você tem aí uma receita estimada em cima dessa previsibilidade. Como é que eu sei que pode alavancar? Você pode pegar histórico de venda do ano passado, do mês passado, uma série de processos nesse sentido aí, tá? Bom, projeção de custos, despesas e investimentos, tá? Também tem que obedecer uma premissa, né? E qual que é a premissa principal aqui, gente? Aonde existe custo, despesa e investimento, devem existir custos, despesas e investimentos que justifiquem essa minha projeção de receita. Então, não basta eu apenas ter a ilusão de que eu vou vender tudo que eu produzir, mas eu tenho que levar em conta, gente, os custos para a produção desse produto, né? As várias despesas diretas ou indiretas para levar determinados produtos, né, no local de divulgação ou na gôndola, qualquer que seja o processo, investimentos que vão ter ali. Então,
não basta eu apenas só pensar na receita sem levar em conta uma série de custos que eu tive acerca daquele processo. Então, olha alguns exemplos aí. Olha, se eu for projetar a abertura de uma pequena indústria, né, eu tenho que levar em conta claramente a projeção e aí as vendas vão depender claramente de quanto que a empresa está apta a produzir, né? Eu vou vender, vou pegar um exemplo aqui, garrafa plástica, squeeze, garrafa plástica de água, né? E aí, qualquer que seja o processo aí, gente, estou resolvendo abrir, quanto que eu vou vender nesse processo? Vou vender de acordo com aquilo que está disponível para a pessoa. Independente de preço, de promoção, tá, gente? Que a gente viu numa das aulas passadas, mas eu estou falando aqui claramente que todo o processo, bom, para eu estar disposto a gerar receita, eu tenho que estar disposto a gastar, a incrementar uma série de questões aí. Então, investimento em maquinário, custos e despesas com a produção, com pessoas, com qualificação, tudo isso eu tenho que ir lá levando em conta que para eu vender eu tenho que ter todo um processo de gasto, de produção, de investimento aí como um todo, tá? Ao mesmo tempo, se eu for projetar uma participação de mercado grande para o crescimento da empresa que eu estou vinculado, eu tenho que ter gasto com marketing e propaganda. Então, olha, se eu quero vou entrar de cabeça num mercado que é gigantesco, eu tenho que gastar muito em marketing e propaganda para me fazer ser conhecido, para que eu me torne conhecido mediante aquele processo ali, aquela participação no mercado, tá? E projetar reinvestimento, né? É um erro, de novo, considerar apenas o investimento inicial, né? Os investimentos, é um erro considerar apenas o investimento inicial e assumir que a estrutura da empresa ou do projeto não irá se modificar. Ela vai modificar, vai evoluir, vai crescer sempre, né? Desde que você tenha essa consciência clara, né, do processo, de estar sempre investindo, estar sempre perpetuando os investimentos como forma de alavancar esse processo. Então, para gerar receita, a gente tem que ter gasto, não tem como pensar nisso. E aí, no quadro embaixo, a gente está colocando aí as despesas em milhares de reais dos produtos A, B e C ao longo dos meses aí também, tá? Só para vocês visualizarem. E a gente vai então para a projeção dos fluxos de caixa, né? Esse gráfico é bem interessante, que ele vai mostrar claramente a dinâmica do dinheiro que entra e sai todo dia. Eu já vi, gente, pessoal que calcula o fluxo de caixa semanal, mensal, tal, mas todo dia é legal, porque você compara, às vezes, por exemplo, toda segunda-feira eu tenho um volume de venda específico que eu vou comparar com a outra segunda. Às vezes tem uma prática, por exemplo, de algo que te impede de estar, né, fechando aquele processo, você pode ter em outros dias da semana, mas o principal o que é, né, para calcular o fluxo de caixa? É você realizar claramente tudo aquilo que teve de receita, menos despesa, o que sobra é fluxo de caixa. Então, por exemplo, nessa figura que está aí, tudo que é cinza é receita, tudo que está de laranja é a despesa que eu tive naquele dia, tá, gente? Alguma coisa que você paga, questão de salário, você consegue mapear uma série de despesas. E entre um menos o outro vai desse azulzinho claro aí, que é o fluxo de caixa que sobrou. E várias análises, vários cálculos são realizados em cima desse fluxo de caixa, tá, gente? Então, é um instrumento essencial para essa gestão financeira, é extremamente importante, e o fluxo de caixa ele vai ser sempre obtido pela diferença aí entre essa projeção de receita e a despesa, né? E quanto que vai poder sobrar, ou quanto que vai sobrar a cada dia, ou a cada semana, a cada mês, por aí vai, tá? Outro processo, então, dando continuidade, é que, além desses reajustes, dessa série de análises e vários processos, eu tenho que ter uma análise dos indicadores também, né? Que é na análise né, nessa etapa de análise de indicadores que o investidor vai descobrir se o investimento dele deve ou não ser realizado, né? Porque ele coloca à mesa todos os prós e os contras e ele vai fazer exatamente essa reflexão, tá? Então, identificar a viabilidade e expectativa de lucros, além do tempo necessário para recuperar o total investido. Então, qualquer investidor, ele sempre vai fazer esse tipo de pergunta. Não sei se vocês já viram, gente, tem um programa de televisão que chama
Ai, eu sei que Vendendo com os Tubarões é um programa que você tem lá alguns empresários sentados e você chega para falar claramente sobre o seu produto, em que às vezes está precisando de um capital de giro, de um investimento, de um investidor que entre, né, com dinheiro, e aí você tem que estar ali bem claro, mostrando para ele por que vale a pena investir o dinheiro, qual que é a expectativa de lucro e o tempo normal que ele vai ter esse investimento aí recuperado, né? Não sei se vocês já viram esse programa, gente, mas volta e meia tá indo o pessoal lá apresentar essa possibilidade de rendimento aí, claro, em relação ao negócio, tá? Ok? Quais são os indicadores para se analisar essa viabilidade? Tem esses quatro, gente, na verdade são os três últimos, eu fiz questão de destacar isso aí, que é o taxa mínima de atratividade, né, que é o TMA, que vai impactar diretamente nos outros três. Quais são os outros três? O VPL, o valor presente líquido, a taxa TIR, né, muitas pessoas já devem ter ouvido como taxa TIR, que é a taxa interna de retorno, e o payback, geralmente vocês devem citar muito o payback simples, tá? Que é uma forma de trabalhar esses indicadores. Então, são indicadores que vão determinar qual que é a saúde financeira do meu negócio, tá? Vamos ver um por um aí. O que é a taxa mínima de atratividade, tá? É o retorno mínimo esperado por um investidor, tá? E aí, só para contar para vocês como é que funciona. Eu quero montar, quero expandir o negócio, não tenho grana, vou abrir, né, determinado processo para um mercado, por exemplo, que vai me remunerar aí nesse processo. Então, nessas questões, gente, dessa taxa de retorno mínimo, eu tenho que saber assim, olha, desse dinheiro que eu estou investindo, quanto que vai voltar para mim, né? E vai ser levado em conta, né, a fonte de capital que a pessoa está querendo, está buscando, próprio ou através de empréstimos, além da margem de lucro que se espera obter com o investimento. E esses valores, gente, vão variar conforme a empresa e pode, né, e vai ser apurada de diversas maneiras, né? Atualmente, uma base que a gente usa para a taxa mínima de atratividade é a taxa Selic, tá? E é interessante, né? E aí vamos explicar aqui de uma forma bem didática, tentar, tá, gente? Imagina que você tem muito dinheiro sobrando. Imaginar não, eu sei que já é fato, né? Mas vamos lá, vocês já estão com muito dinheiro sobrando. E aí você resolve, por exemplo, assim, vou especular na bolsa, vou investir esse dinheiro na bolsa de valores, em mercados, viver de especulação, ou vou montar um negócio. Um dos principais ingredientes que leva a pessoa a escolher por montar um negócio ou investir em um negócio, eu estou vendo ali que tem alguém está querendo abrir uma empresa, está precisando de capitalização, deixa eu ver aqui os resultados, vou investir nesse pessoal, que é o que o pessoal lá desse programa faz lá, tá, gente? De avaliar isso aí. Eu estou percebendo que se eu investir aqui, além da taxa de retorno que eu vou ter num prazo específico, essa pessoa me dá uma taxa mínima de atratividade. O que é isso? Em cima de todo o lucro dela, eu vou ter, durante o meu dinheiro não for devolvido, eu vou ter aí 5% sobre o lucro. Ou a cada venda, eu vou ter 5% sobre cada venda e tudo mais. Para que isso, gente? Isso é uma forma de atrair investidores. Geralmente eu que não tenho, às vezes, um capital de giro, o dinheiro não está sobrando, é muito comum então, se chamar investidores, deixa bem claro, por exemplo, olha, quem é que vai conduzir o processo, como é que vai ser e tudo mais a análise, mas aí você tem lá um dinheiro que você pode tirar das vendas mensais, corrigido pela Selic, que vai vir de encontro naquilo que você está querendo. E aí você vai avaliar, olha, é mais vantagem investir numa empresa do que, por exemplo, especular em ações da Petrobras que podem quebrar da noite para o dia, por exemplo. Tá? Então, olha a taxa mínima de atratividade, servindo como base, inclusive, para os outros três aí. Tá? Mas os indicadores começam aqui, gente. O VPL, que é o valor presente líquido, é o investidor é o indicador que vai analisar todos os fluxos de caixa esperados pelo investimento em uma mesma data. Vamos clarear isso. De repente, eu posso pegar o VPL por dia, toda sexta-feira, toda quarta-feira, todo mês, todo ano, né?
Então, teve época que era todo dia 31 de março, hoje você já tem lá indicadores anuais, então você tem todo um processo aí. E aí é exatamente isso, o fluxo de caixa, além do VPL, né, de ver o fluxo de caixa, leva também os fluxos de caixa que são descontados, a TMA, que a gente acabou de ver, né? Então, receita, tirei a despesa, o que sobrou? Desse valor que sobrou, X% vai para a TMA do investidor, né? E aí, gente, vai oscilar muito, tá? Já vi a TMA de 5%, de 10%, de 20%, vai depender muito do processo do produto em si, tá? Esses fluxos, gente, diários são somados e desse total, né, é subtraído o valor do investimento. Então, por exemplo, olha, eu fiquei de dar um investimento de 10 mil ao mês mais uma TMA de 3%. Então, ele vai ganhar lá 13 mil reais, né, em cima dessa perspectiva que está aí, tá? Esses fluxos aí, então, é traídos, tal, e se o resultado do VPL for positivo, então o projeto tem chance de dar lucro. Então, você está avaliando ali, olha, legal, dadas as situações, dado o processo, o incremento, eu vou ganhar um bom dinheiro aqui em cima dessa projeção de venda nesse específico aqui. Caso essa projeção aí seja zero, próximo de zero, nulo, tá? O projeto se paga ao longo dos anos, mas não gera lucro. Então, ele se paga, mas não vai gerar um rendimento que era a proposta inicial. Olha, eu tenho dinheiro parado, eu quero ter lucro, né? Se a projeção der que vai ser negativo, é sinal de que o projeto não gera lucro, né, gera prejuízo. Pode ser por um erro de análise, de reflexão, pode ser uma série de fatores, tá, gente? Mas o fato é, você faz toda a análise antes para saber como que vai ser a natureza desse produto, para não correr risco desnecessário aí. Com relação à TIR, então, representa a rentabilidade do projeto de investimento. É expresso em percentual e seguindo a mesma periodicidade dos fluxos de caixa, tá, gente? Então, se o caixa fechar toda sexta-feira eu vou ter minha TIR calculada, tá? E para eu calcular a TIR, eu tenho que ter em mãos, né, a taxa mínima de atratividade, né, do investimento, pois eu vou estar o tempo todo comparando essas duas taxas. Olha, eu tenho uma taxa de retorno, mas o meu TME é de quanto? Qual que está valendo a pena ou não? Nesse aqui eu só tenho retorno, naquele ali eu não tenho a TMA. Como é que funciona nesse caso? Eu mesmo já presenciei vários contratos que você não tinha a devolutiva do TMA. Ela foi incorporada depois, gente, até como uma forma de garantir ali uma certa atratividade aí por parte dos investidores, tá? Porque senão é muito fácil. Eu, dinheiro parado no banco, né, em aplicação, me rende X mil reais por mês, para que eu vou abrir uma empresa para ter dor de cabeça, lidar com funcionário, perder esse dinheiro caso o mercado não fique aquecido? Então tem uma série de fatores que vão determinar isso aí, tá? Ao fazer essa comparação aí da TIR, gente, né, taxa mínima, então, eu tenho que levar em conta 3 possíveis cenários. Quando a TIR é maior do que a TMA, né, então o projeto consegue pagar o investimento sem gerar lucro, então está lá, TIR é igual a TMA, gerei um lucro em cima de análise, mas eu paguei o lucro todo ali com o TMA. Quando a TIR é menor que o TMA, então, quando é maior, o projeto consegue pagar o lucro. Quando é igual, o projeto consegue pagar o investimento sem gerar lucro. E quando a TIR é menor que a TMA, gente, o projeto não consegue pagar o investimento, gerando possível prejuízo. Então, se está num processo de análise, você já veta determinado projeto, tá? Projetos podem ser replicados depois, evoluídos depois? Pode, gente. Mas para isso acontecer, você tem que mudar alguns processos que tornavam inviável determinado projeto. Eu já vi projeto que a pessoa insistia em colocar 7, 8 pessoas trabalhando a mais e não dava lucro exatamente por causa desse acúmulo de pessoas. Não que não tem que contratar muita gente, pode e deve, desde que essa contratação seja num momento específico, num processo que vai, lembra logo no começo, eu vou contratar mais gente, mas para isso eu tenho que então ter receita, tem que ter, eu quero gerar lucro, tem que ter contratação, tem que ter todo esse processo, as pessoas pagam, então
tem toda essa análise aí garantindo isso aí, tá? Já no processo do payback, né, que é um dos mais simples, muita gente usa mais o payback simples, tá, gente? É uma conta rápida que vai medir quanto tempo um projeto leva para gerar o retorno que pagou lá no investimento. Então, a pessoa me emprestou 1 milhão, eu vou conseguir lucrar 100 mil por mês, não é? Desse valor, quanto que eu vou tirar para pagar o investimento? Tanto. Em quanto tempo eu preciso de meses recebendo esse valor para pagar aquele investimento, tá? Então, tem duas formas de calcular o payback, tá, gente? Payback simples, né? Não leva em consideração o valor do dinheiro no tempo. Então, tá lá. Investir 100 mil em uma empresa, ela gera retorno de 10 mil. O meu payback simples é de que em 10 meses eu consegui reaver esse meu dinheiro. Mas vamos supor, gente, que vai ter lá um payback que vai ter taxa de juros. Então, você vai calcular a taxa de juros em cima disso. Olha, o dinheiro que eu estou gerando está correndo juros agora, mas eu consigo ter tanto, eu vou amortizando ali daquele valor em X meses, um ano e meio, 10 meses, qualquer que seja o período, eu consigo me pagar mesmo com a correção monetária para não ter perda nesse sentido, tá? Então tem payback simples e o payback descontado. E o descontado, ele vai utilizar a TMA, a taxa mínima de atratividade, para descontar os fluxos de caixa e trazê-los à mesma data do investimento inicial. A gente vai ver no exemplo aqui na frente, que aí eu consigo ter uma realidade para saber claramente em quanto tempo eu vou ter o retorno, mesmo descontando ali os meus vários processos, né, o investimento que foi atribuído, além da TMA, quando for o caso também, tá? Então, olha o exemplo aqui, gente, só para ficar um pouco mais claro, dessa análise de viabilidade. Então, eu tenho aqui um fluxo de caixa, né, e um saldo acumulado de duas. Eu tenho um saldo acumulado, tem o fluxo de caixa descontado e tem o saldo descontado acumulado, tá, gente? E o principal aí é logo na coluna da esquerda, aí que eu tenho lá o investimento inicial, foi 900 reais, tá, gente? E o fluxo de caixa, o que é o fluxo de caixa? Receita menos despesa, o que sobrou é fluxo de caixa. Eu tenho um fluxo de caixa aí de 70 no mês de janeiro, 84 no mês de fevereiro. Então, tem lá algumas estimativas de acordo com uma série de fatores aí. O que eu faço, então, no exemplo? Eu vou descontar, né, do saldo que eu estou gerando, né, a amortização do investimento que foi feito. Então, 900 que a pessoa me emprestou, que o empresário, o banco me emprestou, eu consigo pagar 70, uma média de 70, você vai fazendo lá. Então, olha, o primeiro mês deu 70, paguei os 900, estou devendo aqui 830. No segundo mês, tem lá, gerei 84, eu vou abater dos meus 830, que é o meu saldo agora, esse lucro de 84 caiu, né, o valor que eu estou devendo de investimento caiu para 746. E assim por diante, gente, até que lá no mês de agosto, olha que bacana, eu faturei lá de agosto para setembro, né? Eu vou ter ali um total lá de menos 114, né? Então dos meus 900 originais, estou devendo só 114, e aí já na virada do mês eu vou ter lá 128, né, no mês de setembro, arrecadado, que vai pagar esse 114, ainda sobrou 14 de lucro, tá? Aí que você começa a ter o lucro e tudo aquilo depois que você pagou o seu investimento. Então tem uma série de fatores e de acordos, combinações, gente, em relação a isso. Como é que vai ficar a questão do fluxo, se vai ser descontado ou não, se vai levar em conta a TMA. Por exemplo, nesse mesmo exemplo aí, eu virei para a pessoa e falei assim, olha, me empresta 900 reais seu para poder investir no meu negócio, eu te pago em 2, 4, 6, em 8 meses, né, de acordo com a minha projeção. Ah, ok, não sei, 8 meses, não, eu apliquei esse dinheiro no banco, eu ganho 8 meses, né, então. Aí a pessoa vai dar o TMA. Não, mas então eu vou fazer o seguinte, você me empresta 900 e mensalmente eu vou tirar um percentual do lucro para já ir te pagando esse processo do valor investido. Então você consegue ali alguma coisa pingando ali com a taxa mínima de atratividade para levar a pessoa. Então, por exemplo, nesse exemplo aí, gente, a pessoa gastou 900, investiu 900,
Em janeiro teve 70, porém, no fluxo de caixa descontado, o que é isso? Eu estou colocando ali, cadê a taxa do TMA? Aqui, ó, no exemplo está falando aqui, ó, nesse caso hipotético, o TMA da empresa era de 3% ao mês. Olha que bacana, né? A pessoa está aqui, além do valor que você vai receber depois, eu vou descontar ali o processo aí de amortização de 3%. Então, a pessoa emprestou lá, então, dentro do plano, 900, gerou lá 70, foi para 830. Então, aí você já tira o TMA para pagar a pessoa e você já sabe quanto que é o saldo devedor dela que você está devendo para ela. No outro mês vai por 5 por diante, e aí em 2, 4, 6, 8, 10 meses, né, de outubro para novembro, você não só está pagando tudo aquilo que ela investiu, como ao longo desse processo você pagou ali 2, 6, 8, aí você vai pagando, né, 14, então você vai pagando vários valores acerca da taxa mínima de atratividade. Então a pessoa não está deixando de perder, de ganhar, está garantindo ali um ganho interessante nesse processo, tá? E aí, gente, isso tem que ter em conta, né? Na hora que eu pego ali o TMA, que está levando em conta uma Selic, né? A Selic atualmente tem em torno de 2% no ano. E qual que é a vantagem disso, né? De você ter uma Selic, tal, as pessoas às vezes perdem, não está valendo investir em lugar nenhum por causa da dor de cabeça, tem que ficar lidando com a ação, acompanhando. Então, volta-se, quando a taxa Selic está muito baixa, pode ser que aqueça a economia em matéria de produção, de abertura de empresas e por aí vai, tá? Resultado dessa análise econômica e financeira que está aqui, tá, gente? Então, com uma TMA de 3% ao mês, né? O VPL aí, no caso, foi positivo e a TIR foi considerada superior à TMA. Olha, então eu consigo garantir aqui, não só pela análise do positivo, mas eu também consigo analisar aqui todo esse processo de lucratividade, todo esse processo de garantia, né, de maneira que você consegue ter esse retorno claro aí. E aí, para que isso? Porque você fazendo uma TMA de 3% ao mês, mais esses rendimentos que a gente viu no exemplo, a conclusão que você chega é que esse projeto de investimento é viável, ele pode e deveria ser escolhido pela empresa, levando em conta aí uma série de fatores, como o investimento, como o processo da TMA, os vários lucros que estão aí nesse processo envolvidos aí, tá, gente? Então não é que é difícil, parece que é complicado falar de conta, de fórmula, tudo, gente, mas o principal é o processo, é o princípio. Quando que vale a pena investir? Eu tenho um dinheiro que está mais ou menos parado. Manter na mercado de ação é péssimo negócio, mas eu vou investir num lugar que vai me dar uma taxa de retorno de 2,5%. Olha, os juros Selic anual é 2%, o banco vai me dar 2%, 2,5% está mais no lucro, né? Além disso, ainda tem uma taxa de retorno todo mês, ele consegue tirar do fluxo de caixa um valor que consegue pagar. Então, isso vai fazer abrir, está fazendo abrir os olhos de muita gente que está querendo investir por agora, tá? Bom, aqui, gente, a gente terminou nesse processo da viabilidade, tá? Ou seja, que era essa matéria que já está lá no AVA, depois eu mando para vocês até aqui naquele combinado, né, já que eu colocar aqui para vocês no WhatsApp essas aulas para vocês mastigarem um pouco a entrada de vocês lá no AVA, tá? Mas não deixem de entrar lá no AVA. E agora, pessoal, eu como forma de dar prosseguimento para não ficar quebrando, eu estou entrando aqui então com a outra unidade, aí, só para ver aqui no começo, mostrar para vocês, ó. A gente vai ver agora a unidade 4.2, em que eu vou trabalhar um processo a propósito de uma estratégia de marketing, levando em conta esse processo segmentado, de segmentação de mercado ou do varejo segmentado. E a importância de se ter esse varejo segmentado, tá? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma questão em relação até agora? Continuemos, então. Continuemos, professor. Vamos lá. O silêncio é a timidez dessa turma, né? Então, vamos lá. Só educado.
Nesse processo de segmentação, a gente tem que entender, então, gente, claramente o que é segmentação. E a segmentação, esse termo, tem não só para pesquisa, mas para mercado também, tá? Por exemplo, se eu fosse fazer uma pesquisa sobre, vamos supor que eu estou vendendo, tem vários clientes que estão vendendo aqui, estão fazendo clínicas de aplicação de cílios, né? Cílios. E se a pessoa está aqui, eu quero alavancar e fazer uma comercialização e divulgar o meu negócio, então eu quero ter estratégias de marketing para poder alavancar, por exemplo, a venda dessa prestação de serviço de colocação de cílios, né? Tem várias técnicas, gente, eu não sei os nomes não, mas é aquela coisa de colocação de cílios nos olhos, tá? Para quem que ela vai vender ou vai divulgar, gente? Para homens ou mulheres? Colocação de cílio. Quem que é o público preferencial dela? Mulheres. Muito bem. Exatamente, né? Então, toda a segmentação dela, ou seja, para que eu vou gastar? E aí não só para a venda, como para outras questões do mercado de marketing, a gente vai ver aqui. Então, todo esse processo, gente, é exatamente isso. Quando eu segmento, eu estou determinando quem é meu público-alvo e como que eu vou ofertar determinados produtos para esse público-alvo e não perder tempo ou energia ou dinheiro com outras coisas que não vai ser o meu negócio. Então é legal você ter essa consciência, porque se eu estou querendo abrir um local, né, para salão em que o local é predominantemente masculino, muito provavelmente eu não vou ter, né, clientela naquele local. Então isso vai não só para o local, e aí olha a importância da gente ter na pesquisa, mas também na segmentação do mercado mesmo, para direcionar vendas e propaganda para isso. Então, a segmentação, gente, é esse método baseado principalmente na identificação de características, necessidades, preferências e hábitos de consumos, né, comuns a diferentes grupos que fazem parte de um mesmo público-alvo. O que é público-alvo, gente? É o meu público e eu vou segmentar lá nos vários diferentes grupos. Olha, eu tenho produtos para criança, para mulheres, para homens, qualquer que seja o processo, eu vou segmentar ali de acordo com isso. Então, mas para eu segmentar e direcionar claramente, eu tenho que ter todas essas informações que a gente falou aí, características, necessidades, por aí vai. A segmentação possibilita um conhecimento profundo, tá, sobre esse público, favorecendo principalmente a criação e otimização de estratégias de comunicação e marketing, tá? E deve ser usado pelas empresas para definir suas estratégias de atuação. Então, por um lado, ofertar produtos ou interesses, né, ou serviços que interessam aos consumidores, que digam respeito ou tenham identificação com os consumidores que eu quero ofertar, e, por outro lado, traçar os mecanismos, os melhores mecanismos de marketing, publicidade e comunicação para o negócio, tá? Então, gente, segmentar é fatiar ou ter uma análise clara para quem que eu estou vendendo. O principal aqui, gente, é exatamente isso. Olha, qual é o meu negócio? Para quem que ele serve ou não? Ele é unissex? Ele serve para homens ou mulheres e crianças? Tem que levar em conta idade? Quem trabalha ou não trabalha? Quem mora longe ou não mora? Então, você tem uma série de fatores nesse sentido aí, tá? E a segmentação de mercado significa dividi-lo, né? Separar os consumidores em diferentes grupos de acordo com tudo isso que a gente colocou aí. Característica, necessidade, preferência, comportamento, hábitos de consumo, todos esses fatores que determinaram, tá, gente? Esses dados são estratégicos, pois vão orientar todas as campanhas de marketing, como eu já falei aqui, e para que isso aí seja muito bem feito, né, é necessário identificar vários critérios que vão afetar as decisões de compra. Então, por exemplo, como é que é o comportamento dos meus clientes? O que eles levam em conta? Quais são os hábitos deles, né? Em que época do mês que eles mais gastam? Qual que é a faixa de recursos, né? O bairro onde eu moro é pobre, é rico, é classe média? Quais são o tipo de pessoas e os hábitos e estilos de vida? Tudo isso tem que ser levado em conta. Então, não só todo esse comportamento, a demografia, então o bairro é populoso, não é? Quem é que mora? É mais homem, é mais mulher? É mais criança, é mais idoso? Como é que é esse processo?
quais são o estilo de vida das pessoas que moram onde está o meu negócio, né? Então, eu vou abrir uma cafeteria, eu vou abrir uma casa de repouso, eu vou abrir academia, por exemplo, assim, de yoga, outros, por exemplo, ginástica, algumas coisas, ou vou abrir levantamento de pesos. Então, qualquer que possa, né, ser o estilo de vida das pessoas que estão nesse bairro, em que você consegue mapear isso, eu chamo muito de características homogêneas, você consegue mapear o perfil das pessoas que estão no local, você consegue definir alguns estilos de vida. Bairros predominantemente mais jovens, pessoas mais jovens, gente, claro, e aí essas, olha, com o tempo vai envelhecer, é muito bacana essa dinâmica de bairro. Mas bairro com pessoas mais jovens, vai ter mais barzinhos, vai ter mais uma série de coisas voltadas para um público jovem, diferente de bairros com pessoas mais velhas, mais idosas, por exemplo, tá? A geografia impacta decisivamente, né? Como é que é o processo, o acesso, tem rio no meio, não tem, tem morro, não tem, como é que é a questão da localização de insolação, até aí, gente, até os pontos cardeais vai influenciar na questão da loja. Na parte da tarde bate o sol todo dentro da loja, vai aquecer demais, né? Isso é um bom negócio ou não? Depende, se for uma sorveteria é um péssimo negócio, né? Como resolver isso? Põe do outro lado da rua, voltado para o norte ou voltado para o sul. Então você tem uma série de localizações geográficas também que vão determinar a questão da personalidade das pessoas, né, que trabalham que estão próximas do seu negócio, relacionamento com as empresas do local, né, o índice socioeconômico, eu falei, né, assim, não só os valores, ou a média de valores que essas pessoas gastam, que é a faixa de rendimentos, faixa salarial delas, né, mas os padrões socioeconômicos, né, como é que é o número de carros, estilos, uma série de fatores, tá? Só por curiosidade, gente, eu sempre trabalhei com pesquisas que fazem muito isso. E uma delas, até para você medir esse processo de segmentação, para saber como é que é o estilo do bairro, você faz uma pesquisa em cima dos lixos que as pessoas colocam despejam para poder jogar fora. Claro que você vai lá antes do caminhão de lixo passar. É claro que tem gente que torce, não cresce, vai pegar o lixo. Sim, exatamente. Você pega com todo cuidado, leva num local amplo, você desembala com todo cuidado e você começa a ver ali marcas, produtos de consumo. É muito interessante, gente. Você vê lá, por exemplo, papéis que vieram embrulhando, CDs, livros, notinha de valor de compra de produtos. Você tem lá o tipo de comida que as pessoas compram, se é mais comida industrializada, se é mais comida feita. Então, muita casca de fruta, muita coisa. Então, você consegue ter um padrão claro, né? O tipo de jornal, se tem jornal no lixo, o tipo de revista que foi colocado ou não. Aí você consegue mapear claramente como é que é o perfil das pessoas. Aí uma curiosidade, em cima, né, de uma análise, por exemplo, de lixo. Então, tem pesquisa para tudo. Por incrível que pareça, gente, teve pessoal que já me pagou para poder investigar o lixo, né? E assim, aí você leva uma equipe grande no bairro inteiro, pesquisando em alguns dias da semana o lixo das pessoas para ter uma série de definições. Isso é uma pesquisa incrível sobre isso, tá? Só para curiosidade, tá? Então, quais são os principais métodos de segmentação, tá, gente? Né? Não vou nem delongar, a gente já falou. O principal de todos é pesquisa de mercado, sempre, né? E aí você vai ter uma ampla noção quem são os consumidores, como que se comportam, como que se relacionam com a marca. Você vai conseguir ter isso claramente e a partir dessa pesquisa, né, você faz uma segmentação mesmo. Olha, descobri que determinado produto meu é para faixa etária de 40 a 60 anos. Acabou, né? Então você não tem que ficar gastando marketing com produto para gente mais jovem, né? Talvez outro produto, não aquele. Então você tem que fazer coisa muito direcionada para isso, tá? Então é uma forma e a pesquisa ela dá plenamente esse tipo de processo, tá? Posicionamento diferenciado, as pessoas se comportam de maneira diferente, ainda bem, né, gente, tá? Então, escolaridade, classe econômica, lugar onde vivem, lugar de onde vieram, né? Todos e outros vários aspectos vão influenciar no comportamento e na decisão de compra dessas pessoas. Por exemplo, muitos de vocês já devem ter andado de ônibus, né, gente? Vocês moram em bairros e para sair do bairro você tinha que sempre estar pegando um ônibus e tudo mais.
E é interessante que vocês são o que são até pelos próprios contatos de pessoas dentro do ônibus, as várias manias, as várias pessoas conhecidas, vários hábitos, né? Tudo isso moldou, né, quer vocês queiram ou não, o modo como vocês são hoje, seja de caráter, seja de ser mais fechado ou mais introspectivo ou mais expansivo, tudo isso tem a ver. Então, tudo isso vai impactar, inclusive, no processo de compra, tá, gente? Então, os clientes possuem hábitos específicos que foram construídos e consolidados. Cabe a nós fazermos uma leitura específica desses hábitos, dessas manias, dessas práticas, desses comportamentos dentro desse processo e, com isso, tentar tirar aí, né, uma análise que me permita saber quem são essas pessoas e para quem que determinados produtos vão servir e outros não, por exemplo, tá? E com essas informações, então, é possível posicionar a empresa de uma maneira única, né? E é única porque você vai conseguir quase que fidelizar, ou seja, quase que criar uma entrega única para cada pessoa, sabendo qual é o desejo e a necessidade do seu público, né? Então, se eu sei que determinadas pessoas que têm um perfil tal, gosta de algo, você pode fazer uma promoção na semana, ou a pessoa entrou na loja, você já começa a conhecer quem são seus clientes, né? Você pode chegar até ela e direcionar um produto para ela em cima desse conhecimento que você tem dos hábitos da pessoa. Então, você está ali quase que fidelizando, né? Você, olha, fulano, eu sei que você gosta de tal produto, chegou um novo aqui, por exemplo, você quer experimentar, né? Olha que bacana a pessoa se sentir reconhecida num hábito interessante, que é positivo nesse caso, em que você está oferecendo um produto que vai fazer razão de ser ou que vai ter identificação com o hábito dela, né? Ou de algum processo, né? Dessa pessoa, tá? Outra questão é esse reconhecimento do público-alvo. Então, antes, né, sempre antes de colocar campanha de marketing na rua, você tem que entender com quem que a empresa vai comercializar. Por que isso, gente? Primeiro que a gente nunca vai conseguir agradar, né, e nesse caso, vender para todo mundo. Você nunca vai agradar todo mundo. E aí é mais fácil direcionar o seu esforço, né, de venda para aquelas pessoas que têm maior abertura ou significação com o seu produto, com o seu serviço, né? Eu falei logo no começo aí, se eu sei que meu produto é colocar cílios, por exemplo, e tudo mais, eu não vou gastar com marketing voltado para todo mundo. Eu vou fazer um panfleto ou um bilhete, alguma coisa que vá fazer um impacto maior para as mulheres. Então, vou usar determinado tipo de cores, tamanho, formato dessa propaganda, ou vou dar uma cortesia, alguma coisa que vai estimular esse público específico. Mas e os homens? Os homens vão ficar lá babando pelo efeito depois, né? Mas, nesse caso aí, você tem que agradar exatamente quem que é seu público-alvo, não direcionar para outro público aí. Por isso que você tem que sempre separar os consumidores por grupos de interesse para direcionar melhor o seu trabalho em como vender e para quem vender de acordo com essas classificações que eu faço aí, tá? A gente vai ver depois por quê. Entender esse processo, a gente torna a empresa mais eficiente e objetiva, sem sombra de dúvidas, tá? Agora nós vamos ver, gente, então, além desse processo de segmento, a gente já viu a importância da segmentação. Vamos ver os benefícios, então, tá? Então, a segmentação é esse componente estratégico, mais do que ajudar, né, a determinar quem vai se comunicar, ela auxilia em como se dar esse relacionamento. Então, eu não estou só querendo vender ou me comunicar para venda, não. Eu quero saber como é que vai se dar. Se eu mapeei, eu sei como é, até o jeito de chegar nessa pessoa, né, como que vai ser esse relacionamento, como é que vai ser iniciado, a linguagem que eu vou usar e o tipo de canal que eu vou explorar vão ser diferentes. Então, num público mais jovem, eu posso mandar. Tem um exemplo aí, gente, perto da faculdade, não sei se vocês já viram ali naquela calçada que tem ali perto da PUC. Aquele quarto, como é que chama aquela? É Afonso Vaz de Melo, né? Você tem ali, na hora que você está caminhando, você tem vários trailers, né? Vários carrinhos ali vendendo comida, aquela coisa toda, para atender, em especial, alunos, seja da PUC, seja do Tagus, qualquer que seja o local, tá? Geralmente eles ficam a maioria, tem muita gente lá na porta da faculdade, mas eu estou pegando em especial um que ficava ali sempre na porta da PUC.
E ali, como era local de passagem de vários alunos, inclusive eu, volta e meia, passava ali também, eu lembro de uma vez, ele tinha um grupo de WhatsApp, e isso que eu achei incrível, gente, em que ele cadastrava as pessoas, né, assim, os alunos, e sempre no dia ele colocava uma promoção diferente. Olha, quem comer hoje, aqui hoje, um sanduíche ganha o copo de refrigerante é grátis, ou ganha não sei o quê, ou ganha uma porção de bacon a mais, ou tal. Então, cada dia ele tinha um processo. Então, olha que bacana ele fazendo algo que já tem uma clientela que ele sabe, que são pessoas que estão saindo da aula, geralmente são estudantes da faculdade, tem um público, um perfil definido, e ele usava uma linguagem, né, bacana. Olha, eu estou dando uma cortesia usando um bate-papo, usando um WhatsApp, usando uma mensagem de texto, que está muito a ver querendo ou não, gente, com um público que é mais de trabalho e público mais jovem. Não necessariamente, com cuidado que eu digo isso, gente, né, não necessariamente os velhinhos vão usar o WhatsApp. Claro que eu sei que vários idosos, várias pessoas usam plenamente o WhatsApp, mas não necessariamente para esse fim, por exemplo, né? Ou são pessoas que não vão ter o hábito, por exemplo, de estar ali parando. Vou comprar ali um sanduíche, aquela coisa toda, dependendo muito do horário, do local, aquela coisa toda. Então, como essa pessoa ali fazia a cortesia, a promoção, altas horas da noite, geralmente não é o público mais idoso que vai estar ali com ele, apesar de que tem também, tá, gente? Então, mas olha só o processo de você entender. E aí nós vamos ver, então, quais são esses benefícios através de algumas técnicas aqui, tá? Uma delas, e aí chamando atenção para isso também, a segmentação permite ter campanhas eficientes, tá? Então, a campanha segmentada e direcionada a um público específico acaba por gerar mais resultado, porque você sabe para quem que você vai vender. Não adianta nada você fazer uma campanha, uma publicidade, uma propaganda, uma promoção, né, e gastar dinheiro anunciando em alto e bom som, por exemplo, dentro de um local que vai ter vários segmentos ali. Você está perdendo dinheiro. Você pode direcionar, por exemplo, vou colocar uma amostra grátis, vou colocar, por exemplo, se o meu público é homens, eu posso, de repente, tentar vender fazer a propaganda num salão de corte masculino, ou perto de uma quadra de futebol, ou em outras, ou dentro de bares e tudo mais assim. Como é que a gente acaba tendo preconceito, né? A gente associa homem, né, a futebol, a bar, bebida, né, boteco e questão de estar te cortando o cabelo no salão masculino, né? Fora isso, não tem muita variedade a gente definir. Claro, você pode colocar numa padaria, aquela coisa toda, mas numa coisa de direcionar e segmentar é um pouco isso aí, né? Se o meu público predominante é criança, então eu vou perto de um parquinho, perto de um processo, você vai fazer uma campanha orientada para esse público. Então, você vai ter uma campanha mais eficiente quando você segmenta e sabe para quem que é o seu produto, você vai vender o seu produto. E a grande vantagem da campanha é que a chance de fechar um negócio aumenta, né? A gente até vai ver a questão do tempo de venda aí embaixo, porque na hora que você faz uma campanha que ela é eficiente, você já está fazendo a linguagem da pessoa em relação àquilo que ela já quer ouvir, porque você segmentou para uma pessoa que gosta de ouvir aquilo. Então, a sua equipe, por exemplo, passa a atuar de uma maneira mais eficiente, sabendo que aquele produto já tem uma identificação com aquele público. O tempo de venda vai na mesma linha, tá, gente? Se a divulgação do meu produto ou do serviço está chegando às pessoas que realmente têm interesse neles, né, já está direcionado às pessoas que vão gostar de ouvir que tem uma campanha, uma propaganda, alguma coisa ali, está chegando nelas, então o trabalho de vender isso fica mais fácil, né? E aí o consumidor já passou por um processo que o preparou para a compra, e eu vou dar um exemplo claro disso aqui, e a equipe de vendas vai ter menos esforço em demonstrar para ela o porquê que é vantagem para ela contratar ou comprar aquele produto, contratar a empresa ou não. Dá um exemplo aí no Pitágoras, gente. Pitágoras é ótimo, né? Você está ali com aqueles balcões, quiosques, vestibulares, tudo mais, você vai lá e preenche, e aí na hora que você preenche lá uma ficha, um cadastro, o departamento comercial, ele já sabe, olha, quem preencheu, e aí você convida, olha, vai ter um vestibular, você quer vir fazer parte? Você quer vir fazer a prova? Nada disso em matrícula, tá, gente? Então a pessoa está sendo captada, está no quiosque, a pessoa está passando, olha, sem vontade de estudar? Tenho. Tenho muita vontade de estudar, estou até precisando e tal. Então preencha aqui o questionário. Essas informações vão do departamento comercial que vão, né, canalizar a venda para uma pessoa.
Gente, eu não estou buscando alguém no mercado. Olha, eu entreguei 10 mil papéis, recebi 10 mil papeizinhos preenchidos por parte do bairro. Ok, ok, mas desses, quantos estão pretendendo estudar? Não vi isso não, eu preenchi, fui entregando e as pessoas foram preenchendo. Então, você já perdeu ali uma eficiência ali do direcionamento da segmentação. Porque, gente, você tendo uma segmentação bem aprofundada, você já está vendendo um produto para a pessoa que já sabe que quer aquele produto, já sabe que vai comprar aquele produto. Então, eu sei que todo mundo quer estudar, e quer fazer curso superior, então eu já vou ligar para essas pessoas que preencheram interesse em fazer, né, um vestibular. E fala assim, olha, estamos com uma oferta interessante e tal. Aí fica mais fácil você fazer a pessoa contratar, ou fazer o vestibular, ou fazer a matrícula, porque já tem todo um processo traçado aí, estrategicamente, inteligentemente aí. A alocação de recursos também, a segmentação vai ajudar nessa alocação, gente, ainda mais quando o recurso já está fraco, né? Nem sempre está sobrando dinheiro. Então, as campanhas segmentadas tendem a ter um custo menor por se tratar de uma ação estruturada e com foco bem definido de atuação. Então, por eu já saber quem que é meu público-alvo e saber onde encontrar essas pessoas, a equipe de marketing vai saber exatamente onde colocar os recursos da campanha. Então, eu não vou precisar ficar gastando com vários testes, porque eu já tenho essa segmentação. O orçamento, ele vai ser mais bem trabalhado e difundido. Olha, para esse tipo de outdoor vale uma propaganda dentro do ônibus? Vale um anúncio num jogo de futebol ou não? Então você já começa a divulgar. E aí sobra dinheiro para você trabalhar melhor com esse dinheiro que está sobrando, você gastar aleatoriamente, né? A divulgação ela é mais eficiente, os resultados óbvios são melhores, porque você está fazendo dentro da linguagem que você sabe que vai ser identificada pelo cliente, e aí o custo ele é muito mais barato, gente, porque em vez de você fazer N ações de marketing, né? Então, vou fazer 10 ações de marketing. Não, com a segmentação basta uma. Uma bem feita, eu vou conseguir atrair o público, o número que eu estou querendo. Então, até para alocação de recursos, a segmentação é interessantíssima e para ganhar mercado, né? Assim como não é possível vender para todo mundo, a gente já viu isso no começo, a gente não consegue vender tudo para todo mundo, também é bastante complicado se tornar a empresa líder, né, de todo o mercado consumidor. Então, segmentar o mercado, gente, é determinar com quem que você vai negociar, né? E aí você vai direcionar os esforços para crescer aos poucos. E aí, gente, vocês vão ganhando, vai ganhar mercado aos poucos. Então, com ações de marketing direcionadas, sistema de vendas adaptados à estratégia da empresa, conhecimento profundo do público, né? A empresa tem as vantagens de se tornar uma referência, ganhando mercado paulatinamente nesse processo aí, tá? Então a gente viu aqui, e aí, gente, nesse processo da segmentação, só colocar lá no índice aqui, tá? A gente viu nessas duas primeiras unidades, aí 4.1 e 4.2, né? De forma bem ampla, gente, assim, mais genérica, toda essa importância de se trabalhar o marketing aplicado aí, principalmente para a localização, a análise de viabilidade e, em especial, a questão de se trabalhar com varejo segmentado, tá? Deixa eu ver quem que está aqui na sala, aqui, gente, peraí. Só para ver, tá? Ok, então, Célio, Ana, Paulo. O Paulo está aí, Paulo, beleza. O Guilherme. Então, dentro das experiências de vocês, gente, vocês têm que ter sempre antenados, não só a importância da pesquisa, mas principalmente antenados sobre esse processo aí de segmentação. E a gente já viu, vocês já viram esse sistema de informações e outros processos. Cada vez mais se torna imprescindível conhecer o cliente de vocês, principalmente para direcionar essas várias utilidades. Então, falar em varejo, gente, aí nós vamos falar muito nessa sessão 4, nessa unidade 4, falar em varejo é falar em conhecer clientela. É saber o que, como, quando vender para aquele cliente, né? Entender o que aquele cliente está pensando, como ele está pensando e como que eu vou direcionar isso diretamente para ele. E na próxima aula a gente vai ver algumas questões de estratégias também dentro desse processo de marketing de serviço, que, né, algumas nós já falamos, algumas a gente já comentou por alto, mas a gente vai ver claramente nesse processo de como direcionar aí, né,
o marketing assessorando claramente nesse processo, tá? Alguém aqui tem alguma experiência com relação à segmentação, gente? Sabe que tipo de cliente que tem relação ao tipo de produto que vende ou não? Manias que seus clientes têm? Como assim, professor? Tipo, assim, o que o cliente procura, essas coisas assim? Quer ver, Ana? Vou tentar, vou dar uma cutucada. Por exemplo, assim, pelo tipo de pessoa que entra na loja, da forma como ela se posiciona para andar nas prateleiras, nos corredores, você já consegue imaginar o que, que ela se ela vai levar ou não vai. Que são posturas diferentes, não são? Quem passa só para olhar entra de um jeito, quem passa para comprar já entra quase que decidido, né? Não tem? Quem entra já carrinho, uma cestinha e vai ir direto ao produto. Aí olha só, você já Quem não vai sabendo. comprar, É, fica olhando, fica mais dando, observando essas coisas. E aí, olha só, abordagem, por Professor, exemplo. Oi, Guilherme, pode falar. eu reparei lá na minha loja que quando o pessoal vai para comprar, uma mania, não sei, né? O pessoal vai comprar ração, pacote, eles já entram olhando pro pacote. Quando vai comprar Legal. granel, ele já entra olhando pro graneleiro lá, né? Que barato, Guilherme. Olha aqui que análise interessantíssima, né? Aí Porque quando a pessoa chega na loja olhando pro pacote, eu já sei até identificar ali qual pacote você vai levar. Eu já pergunto assim, a pessoa, não, é esse aqui, aí eu já vou e direciono a pessoa. que bacana, porque olha que bacana, porque são comportamentos completamente, são públicos diferentes. De repente, quem vai comprar granel ou compra quantidade menor, é uma pessoa que às vezes não tem um valor financeiro de pagar o valor total da ração, né, Guilherme? Tem uma série de análises. Por exemplo, no graneleiro, se a pessoa vai ter de repente você pode ofertar um produto, que vai comprar a ração pacote, de repente, aí tem que analisar, tá? Ela pode ter um poder aquisitivo maior que cabe, de repente, você fazer uma venda casada. Você olha, tá aqui na promoção, processo, e aí você já sabe que é uma pessoa que tem mais facilidade econômica de comprar. De repente, o graneleiro ele até tem dinheiro, né? Eu não estou dizendo que não tenha, mas ele às vezes fica muito mais limitado, porque assim, deixa eu levar fracionado para poder. Às vezes é porque o cachorro pequeno também, não come Ou muito, o não cachorro tem pequeno. porquê. Aí, às vezes eu não tenho um local para armazenamento, às vezes eu tenho uma Uhum. série de questões que vai. E aí é hora, às vezes, você vender. Olha, tem uma promoção de venda, por exemplo, em relação a quem comprar aqui graneleiro pode comprar, por exemplo, um porta-ração, né? Então tem uma série de fatores que vão determinar claramente. É esse tipo de análise que eu acho bacana, o que a Ana falou no começo também. Dependendo de como chega o cliente, né, Guilherme e Ana, você já sabe, até a abordagem ela já é direcionada, porque você já consegue mapear ali os segmentos. Olha, o tipo de padrão, eu já posso chegar assim, deseja alguma coisa, se a pessoa está bem intencionada a levar, ela vai falar o que, que ela quer para tirar a dúvida, para ter essa facilidade de venda muito mais rápida, por exemplo. Tá? Então, olha a importância de vocês terem claramente esse processo. Então, pessoal, a aula de hoje foi isso. Eu tenho, Vou falar. às vezes eu fico com raiva lá. São poucos. Tipo assim, em 100, 2 pessoas fazem isso. A pessoa entra na loja e fica calada, não fala nada, não fala um A. Se pergunta, pode te ajudar? A pessoa fica calada olhando para qual ração ela vai comprar. Aí você fala assim, tem alguma ração específica? Seu cachorro é porte pequeno, porte grande? A pessoa fica calada olhando para as rações, nem te responde. Aí Horrível, do né, nada, cara? assim, me dá essa ração aqui. E pronto. Nossa, isso é É ruim horrível, demais. A pessoa entra horrível. muito fechada. Ignora totalmente. Gente, e é interessante a gente analisar o segmento, porque assim, o mineiro ele é muito assim, né? Tem melhorado muito, mas o mineiro, pão duro, o mineiro que não é muito, que é mais introspectivo, a pessoa que é mais introspectiva, e o mineiro geralmente ele é muito reservado para algumas coisas, ele tem essa mania, por exemplo. Paulista não, Paulista é escrachado, já vai chegando, vai te chamando, eu quero me dar reação, não sei o que, tem isso, tal. Então, que é uma forma. Agora, tem melhorado muito alguns processos, tá, gente? Mas é difícil você tentar adivinhar o que, que a pessoa está querendo, né? Com certeza. Até como forma de abordagem, tem gente que ainda acha ruim quando você chega perto para fazer o seu serviço, né? Que deseja alguma coisa, e tem gente que Às vezes até ainda fazer um atendimento bom, né? Ajudar a é pessoa. ajudar a pessoa, e tem gente que não, já fala com aspereza, fala, não, eu estou olhando aqui, pode deixar, não quero ajuda e tal.
complicado. E é impressionante, né? Essas pessoas sempre estão precisando de ajuda, né? Não quer estar olhando, demora, porque está em dúvida, e na hora que vai levar, né? Às vezes não tem coragem de perguntar. Ô, Guilherme, você falando assim, eu tô lembrando disso do meu sogro, cara. Fui comprar ração com ele uma vez, e ele entra e ele fala assim: não, e ele fica lá escolhendo. Mas qual que você vai levar? Eu não sei qual que é a melhor aqui, né? Então vamos perguntar, né? Tipo assim, é impressionante. Essas pessoas, igual, tem cliente meu que entrava mudo, saia calado da loja. Às vezes chegava assim, eu quero isso aqui. Pegava, pagava e ia embora. Hoje é até amigo meu, pessoal. Aos poucos você vai quebrando Vai aquele criando a clima ali, a pessoa vai confiança. pegando uma confiança, aí passa o WhatsApp, acaba que isso acabou. Não, Você e a virou pessoa amigo se da sente à pessoa. vontade. Já é um local que eu conheço, que eu confio, a qualidade é legal, o pessoal é gente boa. E é bacana isso, viu, Guilherme? Então, que é um sucesso, né? A fidelização da pessoa ao ponto dela se abrir, né, para isso. Com certeza. Eu, por exemplo, tenho às vezes uma de bairro que assim, você tem dúvida em relação a produto, até coisa de vacina, por exemplo, assim, olha, como é que é o processo de vacina, vacinação e tal, e as pessoas estão aptas a te dar informação ali em cima de toda essa expertise que é consolidada com o negócio delas. Então, né, faz toda a diferença. Mas obrigado aí, Guilherme, pela participação. E aí, pessoal, é exatamente esse processo, a gente está vendo até nesses exemplos. Professor, Oi, Ana, vou falar. só interrompendo bem rapidinho. Sem Você problema. falou assim em relação ao tipo, sabe, quando o cliente vai levar algum produto ou não, mas aí tem um tipo análise do serviço, quando a gente vai oferecer um serviço para o cliente, a gente nunca sabe se ele vai querer aquele serviço ou não. Então, tipo assim, a gente sempre tem que oferecer para todo mundo, independente se o cliente vai levar ou não, porque a gente tem necessidades do cliente. Então, tipo, em produto é muito mais fácil, porque você sabe que o cliente vai entrar na loja, ele vai pegar um determinado produto. Já o serviço é mais difícil, porque você tem que oferecer, independente ou não, para todo mundo. Porque alguns não tem como não fugir da abordagem, né, Ana? Que é a forma de vender, é a venda direta mesmo, né? Olha, nós temos determinado serviço, tal, você gostaria ou não, então, e é um processo direto para isso, né? Alguns inevitáveis, não tem como. Mas o principal, gente, e aí o grande negócio é você segmentar mesmo, saber para quem que você quer vender ou para quem serve o seu produto. E saber como, quando e onde vender. Então, essa unidade vai trabalhar um pouco disso, a gente já viu aí a importância do local, a necessidade do local, a gente já tinha visto aquela questão da ambientação, do layout, mas aqui a escolha do local do seu negócio é levada em conta. Eu acho que eu já contei aqui na sala já, você vai abrir, por exemplo, assim, eu estava dando assessoria para uma oficina mecânica, e aí a pessoa queria abrir no contrafluxo do pessoas voltando para casa, do outro lado da avenida movimentada, geralmente você tem que pôr uma oficina no caminho que a pessoa está indo para o centro, né? Por quê? Porque ela para o carro ali, deixa, né, já está na mão, não tem que ficar dando volta, nem retorno, nem nada, já para na mão, bairro centro, aí dali ela pega um táxi para ir para o centro, enquanto ela está lá trabalhando, o carro está consertando. Na volta, ela já passa, ela consegue parar. Porque é aquele processo, no fim do dia, você não vai. E aí é aquele processo, né, gente? Ainda mais reparo de carro. Eu vou sair cedo, já deixo o carro lá, né? Então, na mão de eu ir para o trabalho. E aí eu tô dizendo, né, gente, claro, dentro dessa hipótese, que o trabalho da pessoa geralmente é no centro e tudo mais. Então, de manhã ele já está saindo, já deixa o carro para poder ganhar o tempo da manutenção, da observação, da pesquisa em relação ao que o carro tem ou não. Aí você está ganhando tempo enquanto você está no trabalho. Aí você desce de ônibus, desce de carro, desce de táxi, de Uber, de táxi. Na volta do serviço, que é mais ou menos um horário, aí você passa na oficina para pegar o carro, se tiver ficado pronto, ou para saber o resultado. Mas aí você ganhou aquele dia. Imagina se fosse o contrário, né? Você está lá na cidade, não tem que sair de manhã, você vai perder um tempo precioso, porque você teria que parar o carro para voltar, porque está no contrafluxo. Então, tem várias abordagens que você tem que levar em conta aí, não só a localização e outras dessas questões de atender o seu cliente, por isso que você tem que saber a segmentação do cliente, tá? E aí, pessoal, é isso. Essa é a nossa aulinha de hoje.
Já passei aquela atividade parcial para vocês, estou só lembrando que vocês têm que me entregar na última semana de aula, então na primeira semana de dezembro, que é nosso último encontro, vocês me entreguem um trabalho parcial que eu já passei para vocês, tá legal? A Luísa me cobra aqui, dia, né, Luísa? O trabalho já estava pronto, mas a gente esquece de postar, tá, gente? Então é o grau de lerdeza potencializado ao quadrado aqui, mas aí que bom que eu consegui mandar lá para vocês, mas vocês já podem ir desenvolvendo sem maiores problemas, tá? E lembrando também, gente, da presença de vocês no portal, de entrar no AVA e clicar lá como forma de ganhar ponto de frequência e pontuação do AVA, inclusive, tá? Alguém tem alguma dúvida, comentário? Não, tá tranquilo. Não, tá de boa. Então, gente, na próxima aula a gente finaliza, então, a nossa disciplina, assim, a matéria, e na próxima aula eu passo as questões da nossa prova. Combinado? Beleza. Então tá, gente. Agradeço desde já a presença de vocês, a participação de vocês. Um bom resto aí de semana, tá? Sucesso. Valeu. Muito bom descanso depois da proficiência de ontem e muita energia para as provas interativas que vão começar em breve, tá bom? Um abraço para vocês. Valeu. Boa noite. André. Boa noite a todos aí. Boa noite, professor. Com Deus. Amém, Jack. Tudo de bom. Boa noite, gente. Tchau, Ana. Tchau, tchau.